E seguimos aqui agora repercutindo ainda as consequências da visita do ex-presidente Jair Bolsonaro à Embaixada da Hungria em Brasília, do dia 12 a 14 de fevereiro deste ano. Até agora, ninguém descobriu como é que o New York Times obteve estas imagens. Será que a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, não quero lançar falsas suspeitas, será que a NSA, que espiona e investiga todo mundo, grampeou a Angela Merkel, que é a premier da Alemanha e aliada dos Estados Unidos, grampeou todo mundo? Vocês sabem que na época, no auge da NSA, que continua grampeando todo mundo até hoje, o presidente Barack Obama foi parado por um menino, um garotinho, que disse a ele: presidente Barack Obama, eu não gosto do senhor. E ele disse: por quê? Porque você espiou no meu pai. Ao que Barack Obama diz para ele: ele não é seu pai. E dessa maneira, como é que vazaram estas imagens? Eu quero saber como é que chegaram para o New York Times diretamente. Por que se tivessem sido vazadas aqui internamente, iriam para algum veículo de comunicação nacional? Quem está fazendo isso? Bom, a par disso, vamos analisar a visita em si e seus efeitos. Os advogados de Jair Bolsonaro, Diogo da Luz, devem apresentar hoje ao Supremo Tribunal Federal as explicações dele sobre a permanência por 2 dias na Embaixada da Hungria em Brasília. Um dos argumentos centrais é o de que o ex-presidente não teria razões para suspeitar minimamente de que poderia ser alvo de um mandado de prisão. Assim, segundo a defesa, não faria sentido que ele tivesse ido à missão diplomática para se esconder ou pedir asilo político, como autoridades passaram a suspeitar. Vamos voltar aqui conosco? Meu querido Diogo da Luz, o Código de Processo Penal ele prevê várias medidas acauteladoras, medidas cautelares para assegurar a eficácia do processo. Então, a prisão é a última delas, só quando não tiver nenhum outro jeito. Aí vem a prisão preventiva. Antes da prisão preventiva, tem tornozeleira eletrônica, proibição de frequentar lugares, afastamento de função pública, afastamento de função econômica, abritamento de fiança e apreensão de passaporte. A apreensão do passaporte é um sucedâneo da decretação da prisão. Ou se faz uma coisa ou se faz outra. Na medida que já havia sido decretada a apreensão do passaporte, esgotaram-se ali naquele momento as medidas cautelares possíveis, aplicando-se ali o Código de Processo Penal. Então, esse é o primeiro dado. O segundo é o seguinte, o que ele ia fazer na Embaixada da Hungria? Morar ali naquela casa a vida inteira? Ou planejar uma fuga para a Hungria, ao lado da Ucrânia, que está sendo destruída pela Rússia? Também me parece improvável. Pode ter sido uma visita de inopino, uma ação emocional, ou pode ter sido exatamente aquilo que ele disse. O fato é que o embaixador da Hungria disse que ele foi lá discutir questões geopolíticas. Ele deu entrevista dizendo que foi lá discutir questões geopolíticas. Eu não acredito, você acha? Eu não sou trouxa. O direito não funciona assim. O direito funciona com provas. Para derrubar esta versão, teria que se provar por algum meio uma gravação de um áudio, alguma questão. Mas não tem. Então, me parece que a tendência é que sejam esgotadas as medidas ali mesmo. A gente não sabe exatamente o que ele foi fazer lá, né? Mas me dá a impressão, eu acho que é muitas pessoas, que ele realmente teve um certo medo, porque correu um boato, eu escutei diversas vezes, que possivelmente ele seria preso no carnaval, até porque as pessoas estariam menos atentas ao noticiário e isso geraria menos comoção, menos tumultos, etc. E certamente, se eu ouvi, ele ouviu muito mais vezes do que eu, né? Agora, na minha impressão, Capês, estou diante de um professor de direito criminal, mas a gente escuta, conversa com as pessoas e forma opinião. Na minha impressão, tecnicamente, até existe uma possibilidade dele ser preso nesses dias, porque eu não vejo explicação que ele possa dar. E até onde eu entendo, a prisão preventiva pode ser também porque a pessoa tem intenção de fugir. E quando se pensa em intenção, vira uma interpretação, não pode ser uma coisa exata, não é uma matemática certa, 2 mais 2. E fica a impressão de que ele tentou fugir. A gente sempre entende que quando uma pessoa
que está sendo investigada, que tem seu passaporte retido e que é confinada a um determinado distrito criminal, não pode sair dele, se ela começa a se comunicar com parentes no exterior, se ela compra uma passagem, se ela faz movimentos que dão a entender que ela possa fugir, muitas vezes já é motivo para que venha a prisão preventiva. Isso, agora, de outro lado, eu tenho a impressão que politicamente os juízes também pensam, por mais que a gente queira dizer que vai ser só tecnicamente, eles são seres humanos e têm consideração política. Me parece que eles vão aguardar terminar o inquérito policial, ver se tem realmente grande consistência. Em havendo consistência no momento da denúncia, aí eu acho mais provável que venha acontecer a prisão. Ronaldo Pagotto. Eu concordo com o Diogo. De fato, essa situação poderia ensejar uma preventiva, porque já tem precedente, não é uma coisa nova, né? Tivemos o caso do Daniel Silveira, uma hipótese muito parecida. Agora, eu acho que tem uma outra discussão aí, que parece que a justificativa que ele dá para a sociedade, e isso vem pelos porta-vozes, muitas vezes menosprezam a nossa inteligência. Ele poderia dizer muito bem, olha, eu tive preocupado nesses dias ele poderia até fazer isso em tom de denúncia. Estava preocupado com uma ameaça à minha liberdade. Mas não. Fala que foi na Embaixada da Hungria passar 2 noites com roupa informal, porque ele estava lá fazendo uma discussão geopolítica. Santa paciência. Isso é tratar a sociedade como se ela estivesse na 4ª série. Não é sério uma discussão como essa. Como se isso fosse uma discussão, mas ele não cometeu crime nenhum. Ninguém está discutindo que isso é um crime. Desçam desse lugar da 4ª série. Ninguém está falando que visitar uma embaixada e passar 2 noites, passar 3 noites lá, seja um crime. Está discutindo só que isso pode sinalizar que ele está buscando se evadir do país. Só isso. Agora, os indicativos são esses. Mas ele foi lá discutir geopolítica durante 2 dias numa embaixada. E, assim, ele faz as ações do Bolsonaro, desde quando ele saiu da presidência, são públicas. Amanhã vai estar em tal lugar, reuniu com o embaixador de Israel, fez um ato público, reuniu às abertas. Agora, excepcionalmente com a Hungria, que papel, que importância tem a embaixada da Hungria ou a presidência da Hungria? Ninguém está discutindo o povo húngaro, a população, enfim, nada disso, mas qual é a relevância? O que ela tem de decisão que ia mudar a vida dele ou que ia definir alguma coisa? Estava tendo alguma votação importante na ONU, alguma votação importante em alguma circunstância para sugerir isso? Tratar a sociedade desse jeito, como se fosse, ou não é crime, não tem nada que proíba, ou que ele foi lá meramente para discutir geopolítica com a Hungria, aí é brincadeira, né? Muito bem. Uma pergunta para o Diego Tavares, se é indício de fuga a organização do evento feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas eu queria, Diego, você é um grande advogado. Muito obrigado. É professor. E, além disso, é experiente. Você une juventude com experiência. Eu queria que você analisasse, se tiver pronta a produção, colocasse o parágrafo 2º do artigo 312 do Código de Processo Penal para a gente dar uma olhada, né? Você tem sempre que pautar o nosso... Olha aí, a decisão que decretar a prisão preventiva, Diego Tavares, deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou essa expressão contemporâneos que justifique a aplicação da medida adotada. A questão pode voltar para mim. Obrigado. Existe algum fato contemporâneo que eu estou dizendo? Nós estamos no dia 26 de março. 27, obrigado, Pagotto. 27 de março. Segundo o pessoal dizem, quando o Rogério marcou seu 100º gol, Rogério Ceni marcou seu 100º gol. Ele contava os de pênalti, né? Meus respeitos ao time do São Paulo, pelo qual eu tenho muito carinho. Então, Diego Tavares, pergunto a você, já não é mais um fato contemporâneo. Ele podia ter, da embaixada, ele ficou 2 dias, voltou. Pode ter sido o que o Diogo da Luz falou muito bem, pode ter sido o que o Pagotto falou muito bem. Um momento de pânico, de desespero, feriado, sozinho, dá aquela depressão, tempo nublado, isso acontece, a pessoa vai lá Brigou com a Michele? Sei lá, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Mas o nosso querido Pagotto usa uma expressão que eu achei fantástica. Pode ser.
O direito não trabalha com pode ser. O direito trabalha com fatos. Fatos são provas. Poderia chegar aqui o embaixador da Hungria e falar: ele foi lá e pediu asilo e queria fugir. Esse é um fato. Ele disse: não, ele foi lá discutir questões variadas do Brasil conosco. Foi bater um papo comigo. Ponto. E você, Jair Bolsonaro, foi fugir? Não. Eu fui lá bater um papo sobre assuntos vários. É meu amigo, estava sem fazer nada, fui lá e fiquei, passei um dia. Eu tenho esses dois fatos. Primeiro, que esses fatos não são contemporâneos. E segundo lugar, não há nenhuma demonstração concreta. Você botou o artigo 312. Tem que ser fundamentado em fatos concretos. Concretos. E não em ilações. Dizer aqui, como disse o Pagotto, o brasileiro não está no quarto ano primário, é uma ilação. Ou seja, é óbvio que não está no quarto ano primário, mas a partir daí eu tirar a conclusão de que isso significa fuga, é uma ilação. Mas eu quero ouvir o professor Diego Tavares. Muito obrigado pelos elogios, professor Capês. Vindos do senhor é especialmente gratificante para mim ouvi-los. Mas olha só, essa análise jurídica que o professor Capês trouxe aqui evidencia o que foi essa visita do Bolsonaro na embaixada sobre o aspecto jurídico. Foi um nada, é o que eu tenho defendido, foi um nada jurídico, não tem reflexo jurídico algum. Por mais que não seja de bom tom no contexto dos fatos, que ele procure e fique numa embaixada pelo período de 2 dias, isso não pode trazer qualquer implicação jurídica ao ex-presidente. E vamos lembrar que é plausível sim que ele estivesse lá conversando sobre assuntos políticos, porque o Bolsonaro, embora inelegível aqui no Brasil, ele é sem dúvida um grande líder da direita mundial. A Hungria é liderada por outro grande nome da direita mundial. Ou, quer dizer, só a esquerda pode se reunir lá no Foro de São Paulo para tratar de assuntos políticos? Confesso, levanta dúvidas de fato o que o Bolsonaro foi fazer na embaixada, mas fato é que para o Poder Judiciário, em relação aos processos que ele responde, isso não representa nada. E vamos trazer isso um pouco para o campo prático também, para entrar aqui nos argumentos dos meus colegas debatedores. Se fosse para o Bolsonaro fugir, buscar asilo político no país, o que seria mais prático para ele? Fazer isso na embaixada da Hungria, ali em Brasília, próximo dos poderes, próximo dos seus supostos persecutores, ou fazer isso aqui no nosso país vizinho, na Argentina, que é comandada por um aliado político de Bolsonaro, onde ele teria muito mais segurança em relação a essa fuga, poderia entrar pela porta da frente e ter muito mais liberdade do que no prédio, do que num quarto dentro da embaixada, que eu nem sei quantos metros quadrados tem. Então essa história, com todo respeito, aí eu digo sim, Pagotto, não para em pé para a sociedade e me parece mais um capítulo de todo esse contexto que infelizmente tem coisas importantes, coisas a serem apuradas, como é o caso do inquérito que investiga o suposto golpe de Estado, mas tem também um entorno político muito incômodo e que inclusive prejudica a parte séria dessa investigação. João Belutti, aliás, um dado importante que chega também e acrescenta nessa discussão. A Polícia Federal arquivou o inquérito que investigava se o presidente Jair Bolsonaro teve a intenção de perturbar o sono da baleia Jubarte. Ou seja, então, desse momento, pelo menos desta grave acusação, ter praticado jet ski onde estava a baleia Jubarte nadando, já se identificou que ele não teve a intenção, ou seja, ele não acordou de manhã e falou: olha, prepara um jet ski que eu vou lá acordar a baleia Jubarte. Ficou demonstrado isso. João Belutti, diante mais desse fato importante, desse arquivamento, você acha que reforça ainda mais a intenção de que não havia motivos para fuga? Não sei se havia motivos para fuga ou não, mas o fato é que não há um crime ali, não há um delito. Isso é o mais importante de tudo, não tem crime algum. Agora, se fosse no Brasil, eu não duvido que o jornalista do New York Times fosse intimado para apresentar a sua fonte. Lembremos que no Brasil já tivemos órgãos de imprensa recentemente intimados para entregar a íntegra da entrevista com o senador Marcos Duval, que na época sofriam procedimentos criminais. E esse próprio jornalista do New York Times, ele deu recentemente em outros veículos uma aula de jornalismo, porque uma jornalista tentou fazer com ele, mas você extrair a opinião dele, e ele como jornalista lá do New York Times disse, não, o que eu estou mencionando é o fato, né, noticiando o fato, reportando o fato, e a jornalista ali tentando, não, mas num raciocínio político e tal, não, reportando o fato. O jornalismo moderno, ele passa por uma crise justamente por isso, que ele não quer mais reportar os fatos, quer te dar a versão do que você tem que saber, do que você tem
tem que advogar, do que você tem que acreditar, como vem sendo retratado em outros veículos, infelizmente. Agora, se ele foi lá fugir ou não, não é crime. O mais importante disso não é crime. Ele pode ir lá, pode ir outra embaixada hoje, pode ir amanhã dormir em outra. Não é crime de forma nenhuma. Olha, com todo respeito ao Diogo da Luz, que é um homem maduro, sereno, tranquilo, a nota 10 vai para o João Belucci. João Belucci é calmo, tranquilo, equilibrado, apresenta seus argumentos. Saco, E além de tudo, ele é primo da Mônica Belucci. Pelo amor de Deus. Por favor, Diogo da Luz, nós temos 1 minuto. Seu comentário, se você conseguir ser econômico... Sem dúvida. Mas não seja não, porque senão sobra tempo para o outro falar. Fala. Bom, ninguém disse que houve crime, que ele cometeu crime a fazer. Mas o que a autoridade determinou a ele? Não saia da minha área de jurisdição. É por isso que tira passaporte. Não saiu. Sim, quando ele entra dentro da embaixada, a embaixada não é território estrangeiro, mas ela é a área de jurisdição da Hungria. Não, ela só é inviolável. Peraí, dá licença. O governo brasileiro só pode entrar lá com autorização do governo da Hungria. Pessoal, isso é importante. Não existe no processo penal poder geral de cautela. A ordem de restrição ela tem que ser específica. Você apreende o passaporte e coloca a ordem, não está ali colocada a ordem que ele está proibido de frequentar embaixadas do Brasil, de visitar e sair. Se ele tivesse, teria inserido isso. Pode até ser que seja inserido agora, mas sem isso não pode se falar em inobservância. A liberdade é a regra, a prisão é a exceção, principalmente antes de culpa formada. Eu sei que o Diogo da Luz queria fazer um comentário, Diogo, eu peço desculpas a você. Peço desculpas ao Ronaldo Pagotto, que queriam falar também. Também queria. Mas nós temos que encerrar o programa de hoje, porque, olha, tinha tempo há mais 2 horas. Mas eu agradeço a nossa audiência. E agora vocês ficam com o 3 em 1, com o Evandro Cini, que vai continuar esse debate, trazer outros temas. Um abraço a você, Evandro Cini. Vai lá.